mente na maior agitação, todavia, lembrando-me de que a porta se achava fechada e que o misterioso visitante não se dirigira para tal lado, observei. Mas, ele não saiu pela porta. Entretanto, meu marido tirou-lhe os ferrolhos, abriu a porta e foi dar um giro em torno da casa. Ficando só, na escuridão, eu pensava. Vimos uma aparição. O que nos anuncia ela? Talvez meu irmão Arthur esteja doente, ele era oficial de marinha e se achava de viagem para as Índias. Sempre ouvi dizer que tais coisas acontecem. Eu assim refletia, tremendo de medo, e, apertando contra mim nossa filha que despertara, assim fiquei até o momento em que vi retornar meu marido, mais lívido e agitado do que nunca. Ele sentou-se na beira da cama, rodeou-me com um braço e murmurou: "Sabes quem nós vimos?" "Sim", respondi-lhe, "um espírito." Eu receio que se trate de Arthur, mas não pude distinguir o seu rosto, e ele replicou: "Não, era meu pai. O pai de meu marido morrera há 14 anos. Fora oficial de marinha na mocidade, mas, por motivo de saúde, deixou o serviço depois do nascimento de meu marido e este não vira de uniforme senão uma ou duas vezes. Quanto a mim, nunca o conheci." No dia seguinte, narramos o acontecimento a nossos tios e pudemos todos verificar que a agitação de meu marido não diminuía, embora ele fosse sempre cético em matéria de manifestações espirituais. À medida que os dias passavam, meu marido tornava-se mais fraco, até o momento em que foi obrigado a ir para a cama, gravemente enfermo. Foi somente então que ele me pôs gradualmente a par de seu segredo. Achava-se, desde há algum tempo, em graves dificuldades financeiras e, no momento em que o pai lhe aparecera, ia dar ouvidos aos tristes conselhos de um homem, conselhos que o teriam levado à ruína, ou talvez a pior. Por esta razão é que não posso falar deste caso sem reservas. Nem estados de superexcitação nervosa, nem de temores supersticiosos poderiam provocar semelhante manifestação espiritual. Segundo o juízo que podemos formar a respeito deste fato, trata-se de advertência providencial feita a meu marido por meio da voz e dos traços daquele que mais venerara em vida e a quem somente teria obedecido. O Dr. C. e a esposa confirmam a narrativa exposta. O marido da narradora, Sra. P., a confirma igualmente, nestes termos. Nenhum detalhe acrescentarei à narração de minha esposa, limitando-me a atestar que ela é rigorosamente exata e que os fatos se desenrolaram como foram descritos. Relativamente a este muito interessante caso, observarei que, a rigor, não se poderia eliminar totalmente a hipótese telepática, se bem que ela se apresente de tal forma complicada e tortuosa que não é fácil aceitá-la. Seria preciso, com efeito, supor que o marido da percipiente, achando-se prestes a fazer negócio pouco lícito, pensasse intensamente na memória honrada do próprio pai, provocando alucinação telepática correspondente em sua mulher, que, por sua vez, chamando a atenção do marido para o objeto de sua visualização, ter-lhe-ia transmitido essa. Então, o marido, tomado de remorsos, à vista do espírito paterno, teria sido vítima de uma autoalucinação complementar de natureza verbal, pela qual ele lhe reprovava o que tencionava fazer, autoalucinação que o marido teria, por sua vez, transmitido à sua mulher. Tal a tortuosidade de telepatizações recíprocas que seria preciso admitir se não se quiser sair do domínio da telepatia entre vivos. Se, ao contrário, se aceitasse a hipótese complementar da telepatia entre vivos e mortos, seria necessário admitir que as preocupações ansiosas, que agitavam a alma e atormentavam a consciência do filho, haviam determinado a relação psíquica com o falecido pai, que se manifestara ao filho a fim de impedi-lo de cometer ações contrárias à honra, objetivo que logrou, aliás, atingir.
Resulta daí que, sob o ponto de vista no qual nos colocamos aqui, qualquer que seja a interpretação que se prefira dar aos fatos, não há dúvida que uma relação psíquica dissimulada existia no caso em questão. Não citarei outros exemplos, pois os que acabo de citar bastam para provar a veracidade de minha afirmativa. Nessas condições se é forçado a reconhecer que os casos pertencentes a este segundo grupo de fenômenos telepáticos não representam mesmo uma exceção à regra, porém se acomodam, ao contrário, na regra. Não constituem, pois, uma objeção a eliminar, como foi o caso do primeiro grupo. Foi apenas preciso esclarecer o assunto para evitar possíveis equívocos causados pelo estado dissimulado em que se produzia a relação psíquica, o que já se fez. Resta-me observar que os casos desta espécie são, por sua vez, muito raros, se bem que os sejam menos que os anteriores. Disse que, nas minhas classificações, há 17 exemplos do gênero, o que representa um número absolutamente insignificante em comparação com milhares de casos recolhidos. O que acabo de dizer não constitui senão uma espécie de introdução à solução do formidável problema objeto deste estudo. Com efeito, os casos que citei e as discussões relacionadas com os mesmos só dizem respeito a episódios de telepatia propriamente dita, achando-se esta sujeita às leis inalteráveis da relação psíquica. Efetivamente mostrei que os casos, que constituem o grupo de exceções à regra, são de tal forma raros e a tal ponto limitados a episódios dramáticos especiais que ficam literalmente sem efeito em face da verdade que sustento aqui, segundo a qual não pode haver comunicações telepáticas entre pessoas que não se conhecem, salvo quando se realizam as condições formuladas nas 3 proposições que formulei a princípio. Este feliz resultado de um problema formidável para as pesquisas psíquicas constitui a primeira parte de minha tese, primeira parte que, embora teoricamente muito importante, não revestia, sob o ponto de vista da segunda parte da tese a desenvolver, senão o valor de uma dificuldade preliminar. Resta-me, efetivamente, enfrentar ainda outro formidável problema, que não somente não está ainda resolvido, como ainda não foi discutido aqui, relativo aos limites nos quais se deveria circunscrever os poderes supranormais da telepatia, apreciada sob todas as suas formas e não apenas quando a telepatia se produz de forma sensorial, como nos casos que acabei de narrar, porém, sobretudo, quando reveste a forma de telenésia. Isto é, quando o percipiente não é passivo e sim ativo, sentido em que consegue captar, nas subconsciências de pessoas afastadas, mas que ele conhece, segredos e informações que lhe dizem respeito e, segundo certas hipóteses audaciosas em voga, também informações relativas a terceiros, conhecidos dessas pessoas afastadas. Não somente, mas sempre sobre hipóteses muito audaciosas, também quando o sensitivo não conhece a pessoa depositária das informações procuradas, ou seja, mesmo quando nenhuma pessoa, que a conheça, esteja presente, e, pior ainda, mesmo quando não é suprido, remetendo ao sensitivo um objeto levado muito tempo com a pessoa pelo indivíduo desconhecido que se trata de focalizar, psicometria. Observarei que, entre todas estas hipóteses aventadas pelos partidários atuais de um animismo integral, não deveríamos considerar senão a primeira, na qual se encara a possibilidade de fenômenos de telenésia entre um sensitivo ou um médium e uma pessoa afastada, conhecida dela ou de um experimentador, ou mesmo desconhecida de todos, porém com o auxílio da psicometria. Com efeito, essa primeira forma de produção de telenésia parece ser a única demonstrada experimentalmente, de maneira suficiente, sendo as outras puramente fantasistas, pois que não se encontram, em toda a fenomenologia metapsíquica, episódios que ainda de longe as legitimem. É o que me proponho a demonstrar agora, com o apoio dos fatos.
A este respeito vale a pena começar reproduzindo aqui uma carta agressiva que recebi por ocasião da publicação do meu trabalho anterior, em defesa dos casos de identificação espirítica. O autor da carta é um doutor em medicina. Eis em que termos ele se exprime. Sr. Bozano. Um dos meus colegas, espírita convicto, me fez ler o artigo de V.S. em resposta ao Dr. Osti. Declaro-lhe, francamente, que a tese que V.S. sustenta, segundo a qual os casos de manifestações de mortos, desconhecidos do médium e dos assistentes, demonstrariam a presença real, no local, dos mortos que se comunicam, de modo algum chegou a me convencer. Para mim, que sou cético, há prova bastante para demonstrar que a relação psíquica não é necessária para as comunicações. A distância, entre as pessoas vivas, ressalta nitidamente do fato mesmo de que há manifestações dos pretensos mortos desconhecidos do médium e dos assistentes. Prove-me, V.S., que estou errado. Assinado, F.C., doutor em medicina. Respondi-lhe por meio de uma carta não menos concisa, nos seguintes termos. Senhor, a metapsíquica é uma ciência. Ela é, pois, fundada exclusivamente sobre induções e deduções extraídas dos fatos. A hipótese de V.S., ao contrário, não é senão uma opinião pessoal, que, além disto, é literalmente gratuita e superficial, considerando que os casos de manifestações de mortos desconhecidos de médium e dos assistentes constituem problema a resolver e, em tais condições, eles não podem servir de base para discussão, nem para V.S. nem para mim. É preciso procurar, alhures, a base legítima para a solução do problema que V.S. formulou, já que esses fatos existem. Não acrescento outra coisa porque, para demonstrar que V.S. está errado, eu teria de escrever uma dezena de páginas, de modo que prefiro responder-lhe por meio de um artigo ou aparecer numa revista que imediatamente lhe enviarei. Receba, caro senhor, as minhas distintas saudações. Assinado, E. Bozano. Julguei oportuno reproduzir esta pequena correspondência particular, porque a carta do Dr. F.C. contém uma objeção em que eu não havia pensado e que poderia ocorrer à mente de qualquer opositor, ao passo que minha resposta indica o modo pelo qual o problema deve ser enunciado. Com efeito, tal como ele foi apresentado pelo meu contraditor, o problema se transforma em curiosa petição de princípio na qual os fatores do problema a resolver são tomados pela solução do próprio problema. Aqui, prestes a tocar no fundo da questão, achei diante de mim uma dificuldade intransponível e antes rara. É que me será bem possível demonstrar, citando fatos, que a telenésia, ou antes alguma coisa de análogo, existe nos limites da primeira hipótese que indiquei, mas não me será possível demolir, pela citação de fatos, as outras hipóteses que enumerei pela boa razão de que não se encontram, em toda a fenomenologia metapsíquica, episódios sugerindo, mesmo da maneira mais remota, as hipóteses em apreço. Segue-se daí que careço de material bruto para submeter à análise, com o intuito de demolir diretamente. Terei, pois, de limitar-me a atingir indiretamente o fim a que me proponho, demonstrando, pelos fatos, quais são os limites legítimos nos quais se devem circunscrever os poderes supranormais da telenésia. Agora, farei observar que se, à primeira vista, se pode achar muito inverossímil a suposição de que existem sensitivos capazes de captar os segredos da subconsciência alheia, mesmo nos limites das pessoas presentes ou das pessoas ausentes conhecidas dos mesmos, não é menos verdadeiro que o fenômeno existe sob as duas modalidades em questão, cabendo aos primeiros magnetizadores a honra de tê-lo demonstrado experimentalmente. Sob o seu aspecto puramente empírico, o fenômeno era conhecido desde a mais remota antiguidade. Resta-nos, todavia, discutir um problema embaraçoso, isto é,
se, em tais circunstâncias, se trata efetivamente de telenésia ou bem ainda e sempre de telepatia. Em outros termos, se trata, primeiro, de uma faculdade de inquirição em sentido ativo, penetrando nos refolhos mnemônicos das pessoas com as quais se está em relação psíquica, para lá colher as informações que lhes são úteis, selecionando-as, no número infinito de lembranças que estão em estado latente, ou, segundo, se trata da faculdade telepática habitual de recepção passiva de pensamentos que vibram, ainda vivos, no limiar da consciência da pessoa em questão, o que seria radicalmente diferente e muito mais concebível. Esta importante questão se desenvolverá à medida que eu citar e analisar episódios pertencentes às duas modalidades pelas quais se manifesta o fenômeno de que se trata. Previno, entretanto, que, devendo limitar-me a alguns exemplos típicos, falo-ei relatando casos em que foram atingidos os limites extremos do poder inquisitivo da telenésia ou, se prefere, do poder receptivo da telepatia. Vários desses exemplos já foram relatados com objetivos diferentes em algumas de minhas monografias.